Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Quem tem animal de estimação em casa sabe que eles merecem atenção e cuidados, né? Mas algumas pessoas, em determinadas situações, passam a extrapolar. É o que diz aqui na nossa matéria. Isso pode ser percebido principalmente na internet. Nas redes sociais, por exemplo, tem gente que manda recado, né? Inclusive para o dono do outro animal, né? Pedindo distância, comportamento mais polido e condizente com o seu animalzinho, né? Mas isso é algo que a gente precisa discutir. Para falar sobre o tema, nós vamos conversar com o adestrador Edson de Araújo Brito Júnior. Edson, bem-vindo. Cara, é fera, já esteve aqui no De Tudo Um Pouco outras vezes. É o adestrador, isso. É o cara. Obrigado pelo convite. Já estive aqui hoje anteriormente com o pastor Alemão, né? Lembro. Agradeço pelo convite novamente para comparecer aqui. Bom, seja muito bem-vindo. E também estamos recebendo o sociólogo Cláudio Cardoso Leite. Bom dia, Cláudio. Bom dia, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui participando mais uma vez. Legal. Como sociólogo, sua experiência, viver em sociedade é uma arte, né? É uma arte que exige, inclusive, administração de conflitos, né, de interesses, né? E aí essa questão dos animais se torna muito polêmica, né? Porque as pessoas pensam diferentes e têm comportamentos diferentes com os seus animais. Né? Eu acho que quem tem ou já teve um animal de estimação, obviamente vai se comportar de uma forma diferente daquele que nunca teve. Eu nunca tinha tido a oportunidade de ter um animalzinho de estimação, né? Sempre moramos em apartamento pequeno, mas quando mudamos para uma casa com quintal, como negar para as filhas um cachorrinho? E a gente observa que a partir do momento que você tem um animal de estimação, o ambiente fica mais humanizado. Eu acho que só quem tem é que pode dizer, né, o quanto um animalzinho traz um diferencial para uma família. Talvez o Edson pode dizer muito sobre isso, porque quanto tempo já de trabalho na área, Edson? Há quase 30 anos com adestramento. Não dá nem para falar dos títulos que ele já ganhou, é muita coisa, dos prêmios e tal, como adestrador, né? A princípio, até uns 20 anos atrás, eu trabalhava muito com cães de guarda. O meu foco era fazer com que os cães tomassem conta daquela família, daquele quintal, daquela casa, né? E até então, depois desse tempo, eu tenho trabalhado muito com esse problema, cachorro querendo dominar o dono. Porque conflitos de interesse, ou o dono tenta humanizar o cachorro e depois o cachorro exige dele um outro comportamento. Deixa eu até fazer uma pergunta para o Edson, que uma prima minha, ela fez zootecnia e no final do curso ela falou assim, gente, perguntaram para ela, né, por que você fez zootecnia? Ela falou, porque é mais fácil lidar com bicho do que com gente. Isso é verdade, Edson? Há os ditados populares que quanto mais conheço as pessoas, mais amo os animais. Né? Porque você está trabalhando com feições, você se entrega para o cachorro e ele não te apunhala por trás. Não te julga, né? Exatamente, não te julga. O que você fizer para aquele cachorrinho, ele vai banar o rabo e vai te agradecer, entendeu? Mas o problema é que depois ele vai exigir sempre aquele comportamento e não é toda hora que a gente tem esse comportamento, e aí aos conflitos. Vamos dar uma aquecida, né? Começar a dar uma aquecida nesse nosso debate. A nossa equipe também esteve aí nas ruas, né? Fazendo aí uma pesquisa, uma entrevista, para saber o que as pessoas pensam sobre isso. Vamos conferir? Você já ouviu falar sobre feminismo ou machismo com os animais? Não, nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. E acho também que dar asa para esse assunto é uma perda de tempo. Cachorro, fêmea, macho, gato, fêmea, macho, são bichinhos de Deus que só vieram para ajudar a gente a viver melhor. Então, ultrapassar esse limite, eu acho até ridículo isso. Eu acho que não tem nada a ver, não. Eu acho que faz quem quiser, faz quem não quiser. E é do dono isso. É problema do dono, não é problema de mais ninguém. Nunca ouvi falar, não. E o que você acha dessa nova moda? Machismo e feminismo, falta da pessoa preocupar com alguma coisa mais importante. Será que as pessoas que preocupam com isso têm Deus no coração? Será que se elas se preocupassem com uma criança carente, um doente, se ela ajudasse uma entidade de caridade, não seria mais útil? Será que se elas procurassem o caminho de Deus, o caminho da luz, o caminho da conversão, não seria melhor para essas pessoas, ao invés de ficar preocupando com machismo e feminismo de animal?
Cláudio, você vê que isso é uma moda, né? Assim como hoje na internet você tem as coisas se proliferando de uma maneira absurda. De repente você manda uma mensagem aqui, uma foto e aquilo viraliza, né, como o pessoal fala, e vai. Então, isso está espalhando pela internet esse politicamente correto entre os animais. E até onde que a gente pode ver limite nessa situação? Até onde que existe realmente a necessidade de ser politicamente correto? Ou se existe ela entre animais que trabalham que vivem só por instinto, né? E complementando até com o Felipe, a nossa colega de trabalho, a Cecília Bora, trouxe uma informação de que até se extrapola um pouco na internet, dizendo que o direito de um cachorro não chegar perto do outro e não cheirar o outro, porque isso é machismo dos cachorros, a coisa ganha uma proporção sociológica que assusta um pouco. Comenta um pouco pra gente sobre isso. Bem, e lembrando também que tudo isso que a gente vai estar falando, nós temos um artista aqui, o Lucas, que vai estar retratando pra gente, assim como aconteceu no caso da dengue, com a sua arte ali, né, do desenho, e já começou ali mediante o que a gente está conversando. Vamos ver, daqui a pouco a gente confere o que o Lucas está preparando pra gente ali. Por favor, Cláudio. Bem, primeiramente é importante a gente pensar que a política, né, é a arte de administrar. Né? Então, os grupos que vivem em sociedade, né, o ser humano vivendo em sociedade, ele precisa administrar os interesses diversos entre os seres humanos, os valores que os grupos têm. Bem, então a política faz parte da cultura que o ser humano cria. O animal, ele é um ser que age por instinto. Diferente do homem, ele não produz cultura. Nesse sentido, ele não produziria política. Então, essa questão do politicamente correto está no âmbito das relações humanas. Né? O que certos grupos acham que é correto de fazer com o animal e outros grupos que acham que deve se dar outro tratamento para os animais. Então, essa proliferação de ideias tem a ver com a interação humana e não propriamente com o animal. É importante a gente pensar nisso, né? Quando você diz que uma sociedade está trabalhando com questões de machismo e feminismo, são ideias e valores de grupos humanos. O animal nem pensa o que é machismo, o que é feminismo. Ele vai cheirar o outro a partir do seu instinto biológico. Né? E aí, bem, se o ser humano vai dar uma visão para isso voltada para machismo e feminismo, é a atribuição do ser humano. O ser humano é que já está interferindo, digamos assim, no comportamento do animal, né? E o bichinho está lá, deixa eu viver o meu instinto naturalmente. Exatamente. Pois é, né? O bicho vê, um cão vê uma cadela e vai cheirar, bem, ele não está vendo se a cadela está com aliança ou se ela já é comprometida. Né? Essa é uma dimensão moral do ser humano. Né? É claro que como sociólogo na TV, o Cláudio não pode falar, ele tem toda uma forma de falar, mas o que ele está querendo dizer, gente, é o seguinte, não tem nada a ver isso aí. Não tem nada a ver. Isso. Essa febre, essa moda, para com isso, que isso é bobagem, vamos concentrar com outra coisa que é melhor, né? Agora, a mamãe da gente dizia desde pequenininho que o direito da gente termina quando começa o direito do outro, né? Obviamente que uma pessoa que não tem um animal pode se sentir incomodada ou tem um hábito diferente de uma pessoa que tem um animal, né? Conviver em sociedade tem dessas coisas. Edson, o que o adestramento de um animal contribui para que essa socialização seja mais pacífica? O controle dos instintos, principalmente, né? Quando você tem um cachorro te obedece e você tem um controle sobre o cachorro, tá? Você pode derrubar alguns mitos, que é o fato do cachorro querer chegar no outro e querer subir. Né? Então você pode ter que controlar somente o fato de cheirar. Os dois se conhecem através do cheiro. A partir dali pode haver conflitos, entendeu? O outro não aceitar, né? Então você, a partir do momento que você tem um controle sobre o cão, ele vai te obedecer, ele vai... Aí é igual ele falou, é a partir do humano que você tem o conserto dos conflitos. Porque muitas vezes você, como você disse, você já adestrou muitos animais para serem cães de guarda de uma família. Mas aí o filhinho do seu vizinho vem no portão e se depara com um animal que pode vir atacar, né? Uma pessoa estranha, não é porque ele é uma criança que ele não vai, ele é uma pessoa estranha para o animal. E a partir do momento que você tem uma voz ativa sobre aquele animal, você pode evitar algum desastre. Ele estando adestrado, né? Obviamente. Exatamente. Porque além do cão, eu tenho que trabalhar com o dono também. Tá? E aí também pega um pouco, né?
Porque o dono tem os seus valores morais e, de repente... seus posicionamentos, né, diante da sociedade. Até mesmo controlar o cachorro. Cláudio, dentro da sociologia, você conhece estudos e discussões, muitos que falam sobre esse assunto? Há uma diversidade muito grande de estudos sobre isso, sobre a relação do homem com o animal, né? Porque a sociologia vai estudar o homem em sociedade. E o homem se relaciona com os animais há muitos anos, de longa data, né? Mas, ultimamente, os estudos mais significativos sobre isso são sobre esse fenômeno que vocês até comentaram no início, que é a humanização, né, dos animais, né? É o ser humano tratando o animal como outro ser humano. O que, segundo os especialistas, gera tanto problemas para os seres humanos quanto para os animais, né? Eu me lembro de uma observação que o Edson fez da última vez que ele esteve aqui, dizendo que um dos trabalhos dele é ensinar o cachorro a ser cachorro, porque muitas vezes... Provavelmente ele está sendo tratado como ser humano e está né, se tornando humano, digamos assim, entre aspas. Você observa, Edson? E essa dependência com o humano para até alimentar é terrível, porque o cachorro vai crescendo, vai ficando velho e vai depender mais daquela... Não é do humano, é daquela pessoa. Entendi. Se ela se afastar uma semana, 2 semanas, ele pode ficar... até vir a falecer, entendeu? Porque só come perto daquela pessoa, entendeu? E dentro desses estudos, muitos conflitos são encontrados, solucionados, o que você percebe? Bem, o que a gente pode ver é que os conflitos se dão mais no âmbito de pensamentos e valores divergentes, né? Por exemplo, alguém que faz uma escolha, né, de em vez de ter um filho, vai ter um animal. E aí começa a tratar esse animal como se fosse ser humano, levando ele... né, tem casos de animais que recebem herança dos seres humanos, tem casos de animais que dormem com o dono na cama, tem casos de animais que, inclusive, passam esmalte na unha do animal, e aí tem fraudário, usa fralda, usa chapéu, usa roupa. Né? Ele virou uma criança. Isso comercialmente é uma delícia para os pet shops. Imagino, né? Claro. Um mercado que cresceu assim. Exatamente. Toda esquina você vê um pet shop. E se é só ali pela brincadeira, pelo carinho com o animal, tudo bem. O problema é quando ele começa a substituir, então, a presença de um filho, por exemplo, ou de uma pessoa que se foi. Esse é que é o problema. No caso do ser humano, o problema é que ele, assim, lidar com o animal é mais fácil, porque como o Edson disse, o animal é dependente dele. Então, na hora dele, por exemplo, se ele está nervoso e libera essa agressividade no animal, depois o animal volta, abana o rabinho, você dá uma comida para o animal e ele fica feliz. Então, administrar conflito com o animal, o homem ele acaba sujeitando o animal por causa dessa dependência. Já que com outro ser humano é mais complexo, porque ele não pode, né, submeter o outro ser humano. E aí é mais fácil lidar com o animal. Os estudos indicam que é isso. Quem trata o animal como ser humano, muitas das vezes está fugindo de administrar conflitos com outros seres humanos, o que seria mais difícil. Né? Nessa relação, o problema acontece com os dois, né? Acaba gerando um problema de relacionamento da pessoa e do próprio animal também. Sim, e vai chegando no ponto que a pessoa quer que o cão tenha a conduta de uma outra pessoa. De um outro ser humano. Exatamente. E tem os instintos que são primitivos que sobressaem sobre o cachorro. O cliente chega para você e deixa um animal. Sim. Para você, sei lá, não sei se você tem um trabalho de hotel também. Sim, tem hospedagem. Então, trabalho de hotel. E você tem essa oportunidade de, no retorno desse adulto, dar um feedback em relação ao animal? Olha... você está se portando dessa forma. Exatamente, o cachorro espelha aquele comportamento que o dono tem com o cachorro, entendeu? Ele fica vulnerável, ele sente essa depressão no parto, né? A saída do dono, né? E aí que eu vou ver qual que é a absorção do cachorro, até quando ele vai se estabelecer na situação diferente. Aí eu passo pro dono. Inclusive tem cachorro que está indo em psicólogo, né? Tem terapeutas de cães que eles ficam deprimidos, ficam agressivos, ficam, né, como se for, inclusive parecendo um ser humano. Mas na verdade quem tem que tratar é o dono do cachorro. É verdade. Eu fico tentando imaginar a conversa entre o psicólogo e o cachorro. Imagina? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.